converso agora com a Andréa Marques, que é diretora da Expresso Santista RH, já ligada nessa área de mercado, das profissões, já há muitos anos. Quantos anos já, Andréa? Na verdade, aqui a Espaço já existe há 15 anos, eu estou no mercado há 25. Eu estou com 27, comecei com 2 aninhos. Começou com 2 anos. Andréa é psicóloga e ligada ao mercado de profissões ou de colocação muito forte aqui na Baixada Santista. E a nossa preocupação, acho que, de quem vai entrar no mercado de trabalho, de quem vai fazer uma faculdade, quem se formou, quem vai para o primeiro emprego, quem precisa de uma recolocação no mercado, sempre tem a dúvida do currículo. O que é importante hoje para você ter um currículo que atraia o contratante? Na verdade, assim, hoje estamos passando aí por uma crise mundial, né? Europa, Estados Unidos, Brasil, o que está acontecendo fez com que as vagas não estejam com tanto volume. Então, temos vagas, né, são vagas difíceis de serem contratadas, e isso me assusta, porque como é que o país está em crise, a situação financeira está difícil e as vagas não são preenchidas. Então, chegamos à conclusão, realmente é falta de experiência, né, ou as pessoas que não têm tanta disponibilidade. Então, eu acho que hoje, para conseguir um bom trabalho, como você disse, assim, o currículo é a primeira imagem, né, o primeiro contato que você vai ter com a pessoa que vai contratar. Então, o currículo deve ser bem elaborado, deve ser objetivo, é importante colocar os dados pessoais, um telefone celular, um telefone fixo, né, o celular, às vezes, as empresas não ligam, um e-mail onde não seja aqueles e-mails com nomes de apelidos, um e-mail sério, onde a pessoa tenha, pelo menos uma vez por dia, vai olhar para ver se tem alguma mensagem. Colocar a experiência profissional, colocar os 3 últimos empregos, data de início, data de término, qual o cargo e o nome da empresa. E é importante colocar resumo de qualificações ou qualificações pessoais, profissionais, onde vai colocar, por exemplo, eu tenho tantos anos de experiência em tal área, e aí direcionar. Se você hoje é uma pessoa administrativa, financeira, mas está concorrendo a uma vaga na área contábil, é interessante você colocar todas as características, todas as experiências que você tem com contabilidade, que, obviamente, uma pessoa na área financeira já teve. Então, é desenhar um currículo para cada oportunidade que tiver. E aí vem a entrevista, né? Quando o currículo é esse convite aí para você. E línguas? As qualificações também entre as línguas, os cursos de internet? Sim, então a gente pode colocar lá num item, tem a formação, que é a escolaridade, até onde estudou. E aí tem os cursos, pode colocar também, ou até resumir aí nessas qualificações. Hoje a língua é uma condição sine qua non, uma condição que não pode, o candidato ele tem que saber pelo menos falar o inglês? Em primeiro lugar, é falar o português. A gente vê erros de português no próprio currículo. Então, assim, o português, óbvio, né, assim, mas correto, tomar cuidado com as colocações, não existe menos, né? Isso eu falo sempre, porque, assim... e aí, o inglês... o inglês tem uma importância grande, principalmente na área portuária, que nós trabalhamos aqui. Então, assim, é importante ter uma língua. Não tem a fluência, mas coloca lá o inglês, o nível, se é intermediário, avançado. E pessoas que estão até procurando o chinês, a língua chinesa, para falar espanhol, francês. Isso, espanhol, francês, todas as línguas são bem-vindas. Mas, assim, a gente pensa assim, no inglês, no espanhol, como se fosse Se não tiver, nem tenta. Eu acredito que não, porque assim as empresas vão fazer um teste oral, um teste prático, um teste verbal, oral ou escrito. E aí não adianta, fica pior. O ideal é assim, você talvez tenha uma base, às vezes de escola, você colocar que é inglês básico e que você está estudando, ou realmente estudar. Quem não tem dinheiro hoje para investir num curso de inglês, leitura, vai assistir um filme, e dá para você hoje conseguir aí essa questão do autodesenvolvimento, né? E assim, a parte social também é importante. Se você tem algum trabalho voluntário, você ajuda alguma instituição, ou você fez algumas viagens, participou de alguma ONG, é legal também relatar no currículo. E aí, assim, depois do currículo entregue e aceito, quando marcar a entrevista, é hora de você realmente vender o seu peixe, você falar de você ser naturalmente o que você canalizando aí para as coisas... Isso na entrevista. Já na entrevista, né? Adequadamente, vestido... obedecer o horário, a questão da o que a empresa
propõe para você fazer, né, está de acordo, né? Todo mundo fala que sim. Depois que entra tem um período de experiência lá de 3 meses, muita gente acaba ficando nesse período, porque fala, eu posso trabalhar os sábados, por exemplo, aí depois não pode. Posso ficar até um pouco mais tarde. Ou, às vezes, até o perfil da empresa não se encaixa no perfil da pessoa, né? Por isso que assim, o papel da consultoria, a gente está aqui para isso, mesmo para a gente conseguir dar orientação aos candidatos e orientar, às vezes, a pessoa que está contratando. Vocês da Espaços são a ponte entre o contratante e a pessoa que está procurando um emprego. E a margem de erro já é menor, né? Porque você consegue direcionar para as empresas certas. Né? Isso, na verdade, aqui assim, passa por uma bateria de testes psicológicos, algumas provas técnicas, situacionais, dinâmica de grupo, prova de língua, às vezes de inglês. E aí, assim, a entrevista. E a entrevista, assim, a gente se preocupa bastante com isso, não só de perceber qual é a característica principal, se ele se adequa a essa função, mas de dar um feedback, de o que ele pode melhorar, desenvolver as competências do profissional, né? E aí facilita a vida tanto da pessoa que está precisando de emprego, que você vai direcionar para a área certa, né, e dentro do perfil, mas principalmente para a empresa que te contrata, né? A empresa que contrata, mas seja ela do tamanho que for, porque às vezes as pessoas acham que para contratar uma empresa de RH como a sua tem que ser uma empresa grande, mas não, de repente uma empresa menor pode utilizar esse serviço. Né? Na verdade, a gente trabalha com pequenas, médias e grandes empresas, né, multinacionais. A gente trabalha não só aqui a Baixada Santista, São Paulo, interior, sul, né, a gente tem algumas empresas do Porto, estamos trabalhando para uma siderúrgica também do Ceará. Então, a gente tem aí pessoas que se disponibilizam pelo Brasil e algumas parcerias em todos os estados. Mas a gente percebe, assim, hoje nós temos essa situação que apresenta. Então, assim, as vagas mais difíceis são vagas, por exemplo, no varejo. Então, como você disse, assim, não são médias nem grandes empresas. Às vezes, uma loja pequena, shopping, e as pessoas não têm essa disponibilidade. Mesmo precisando trabalhar, elas não podem, final de semana. Lógico que tudo dentro da CLT. Se trabalha aos domingos, tem alguns domingos de folga no mês e folga dia de semana, mas a gente não sente assim esse comprometimento. Então, assim, a dica principal assim, é a pessoa querer realmente se comprometer com a oportunidade que aparecer e saber que vai seguir uma carreira, porque hoje você pode começar como uma vendedora, que não precisa ter tanta experiência, assim, algumas habilidades de comunicação, e assumir uma gerência, e aí a gente tem vários casos que a gente pode relatar de pessoas aí que tiveram bastante sucesso, começando como office boy, começando como escritor. Então, assim, a pessoa realmente tem um objetivo a médio prazo e começar e acreditar naquela oportunidade, e não ficar... a gente vê até os motoristas, carreteiros, por exemplo, que são vagas difíceis, que nós temos bastante também. Às vezes eles entram, ficam um mês. Então, assim, uma das características que as pessoas nos pedem é que a pessoa não tenha rotatividade. Então, assim, é importante. Por mais que você não esteja tão bem, óbvio, vai procurar algo melhor. Mas, assim, tenta fazer o melhor onde você estiver, né? Tenta saber quais são... Vai refletir depois. Sem dúvida, o futuro está aí. Assim, dependendo do que a gente faz hoje, a gente planta para colher depois. E não está difícil, então se capacitar primeiro de tudo, né? Independente se vai ser uma faculdade, um curso técnico, línguas é essencial e também as noções com internet e tomar cuidado também com redes sociais, né? O que você coloca como você se expõe na rede social também. As empresas hoje vão atrás de Facebook, Instagram. Algumas empresas, eles têm esse contato. Não tem como não ter hoje. Até, às vezes, a conta do Gmail já está ligada ao Facebook, ao LinkedIn. Acho que o LinkedIn é um pouco mais sério, assim, as pessoas tomam cuidado. Mas, mesmo no Facebook, as pessoas precisam cuidar aí com essa questão da apresentação. A imagem é tudo, né? A gente tem que tomar cuidado em tudo. Então, depende da área que você... Porque é lógico, se você quiser ser uma promoter, você não precisa ter tanto esse cuidado, né? Se você for trabalhar na área, mas se você for uma área mais corporativa, portuária, você tem que tomar muito cuidado, sim. Obrigada.